Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu darei continuidade ao assunto de máximos e mínimos para funções de duas variáveis. Antes de dar continuidade a esse assunto, vamos considerar o seguinte exemplo. Considere que a gente tem a função f de x, é uma função de uma variável, dada por 1 menos x ao quadrado menos x à quinta. Observe que essa função ela é uma função contínua em todo o conjunto dos números reais, porque ela é uma função polinomial. Tá bom? Então, ela está bem definida em toda a reta real. Além disso, essa função ela não possui nem um máximo global e nem um mínimo global. Por quê? A gente pode observar aqui geometricamente que essa função, à medida que eu tomo o valor de x tendendo a mais infinito, ou seja, ficando muito grande, essa função está tendendo para menos infinito, ou seja, ela está ficando cada vez maior em módulo, porém com sinal negativo. Em contrapartida, quando nós tomamos x tendendo a menos infinito, essa função ela está assumindo valores cada vez maiores, ou seja, essa função está tendendo a mais infinito. Logo, essa função não possui nem o máximo global, nem o mínimo global, quando nós consideramos que ela está definida em todo o conjunto dos números reais, tá bom? Apesar de ela ter aqui um máximo local e também um mínimo local. Porém, ela não tem um máximo global e nem um mínimo global. Tá bom? Porém, observe o seguinte, por ser uma função contínua, se nós restringirmos essa função ao intervalo, por exemplo, de 0 até 1, ou seja, se nós considerarmos apenas valores de x nesse intervalo de 0 a 1, essa função vai assumir um valor máximo no x igual a 0, né? Que neste caso vale 1. Quando eu substituir x por 0, eu vou ter que f de 0 é igual a 1. E quando eu considerar x igual a 1, eu vou ter que f de x vai ser igual a menos 1. Então, essa função, quando restrita ao intervalo de 0 a 1, ela assume um máximo e também assume um mínimo. Neste caso, o valor máximo de f é dado por f de 0, que é igual a 1, e o valor mínimo de f é dado por f de 1, que é igual a menos 1. Então, observe que, apesar dessa função não assumir um máximo global e nem um mínimo global, quando nós consideramos x variando em toda a reta real, ela tem um máximo global e tem um mínimo global quando nós consideramos x restrito ao intervalo de 0 a 1. Mas observe que essa função, quando restrita a qualquer intervalo fechado dos números reais, qualquer subintervalo fechado dos números reais, ela vai assumir um valor de máximo e também um valor de mínimo, né? E isso ocorre pelo fato dessa função ser uma função contínua, né, no conjunto dos números reais. Então, sempre que nós restringirmos ela a um intervalo fechado, essa função vai assumir um máximo e um mínimo global, né? Ou seja, vai assumir um valor máximo e também um valor mínimo. Então, essa propriedade, né, das funções de uma variável, ela se preserva para funções de duas variáveis. Na verdade, ela se preserva para funções de duas ou mais de duas variáveis. Mas a gente está interessado aqui nessa aula em analisar funções de duas variáveis. Tá bom? Então, o teorema que nós vamos ver agora, com respeito a funções de duas variáveis, vai nos dizer o seguinte, que toda função de duas variáveis que é contínua em uma região limitada e fechada de R2, possui um máximo global e também um mínimo global. Então, nós temos o teorema do valor extremo, que nos diz o seguinte, se f for uma função contínua em um conjunto fechado limitado D de R2, então f vai atingir um máximo absoluto, ou um máximo global, né? E também vai atingir um mínimo absoluto, né? Ou mínimo global, nesta região limitada e fechada D. Então, sempre que nós tivermos uma função contínua definida em um subconjunto do R2, limitado e fechado, então essa função vai admitir um valor máximo e também vai admitir um valor mínimo, né, que a gente chama de máximo global ou máximo absoluto, e um mínimo, um valor mínimo que é chamado de mínimo global ou mínimo absoluto. Tá bom? Então, esse teorema nos garante que toda função contínua definida no subconjunto fechado e limitado do R2 vai assumir um valor de máximo global e também vai assumir um valor de mínimo global. Porém, ele não nos diz como determinar esses valores globais. Mas nós vamos ver agora uma técnica para determinar esses extremos globais
quando nós estivermos considerando, então, funções contínuas em regiões limitadas e fechadas do R2. Então, essa técnica consiste em seguir os seguintes passos. Então, suponha que nós tenhamos uma função f contínua em uma região que é fechada e limitada, né, uma região D do R2. Então, nós vamos fazer o seguinte, para determinar esses extremos absolutos, ou seja, um máximo absoluto e um mínimo absoluto, nós, primeiramente, vamos determinar os pontos críticos interiores a D dessa função. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular as derivadas parciais dessa função e igualar em relação a zero, e verificar se essa função possui pontos críticos no interior de D. Se ela possuir pontos críticos no interior de D, nós vamos calcular o valor dessa função nesses pontos. No segundo passo, nós devemos avaliar os valores de f nos pontos pertencentes à fronteira do subconjunto da região fechada e limitada de R2. Bom? E no terceiro passo, nós vamos verificar o maior dos valores encontrados no primeiro passo e no segundo passo é o máximo absoluto da minha função. Em contrapartida, o menor dos valores encontrado no primeiro passo e no segundo passo será o nosso mínimo global. Então, por exemplo, vamos determinar os extremos absolutos da função f de xy igual a x ao quadrado menos 2xy mais 2y, quando essa função estiver restrita ao retângulo D de coordenadas xy, sendo que x está variando de 0 a 3 e y está variando de 0 a 2. Bom? Então, geometricamente, nós temos aqui a nossa região D, nosso desenho, a nossa figura. Bom? E observem que essa região D, né, esse retângulo, ele é limitado por semirretas. Nós temos aqui a semirreta L1, depois a semirreta L2, a semirreta chamada de L3 e a semirreta que nós chamamos de L4. Então, nós temos um retângulo cujos lados são dados por essas semirretas. Então, observem que como essa função é uma função polinomial, então ela é uma função contínua em todo o R2. Bom? E quando a gente restringe ela a esse conjunto D, que é um conjunto fechado e limitado de R2, um subconjunto fechado e limitado de R2, então essa função, pelo teorema anterior, vai admitir um valor de máximo, ou seja, vai assumir um valor máximo global e também vai assumir um valor mínimo, né, ou seja, um mínimo global, ou mínimo absoluto. Tá bom? Então nós vamos determinar tanto o valor máximo global dessa função, quanto o valor mínimo global dessa função, utilizando a técnica que eu falei anteriormente. Então, o primeiro passo é verificar se essa função possui pontos críticos no interior desse domínio D, né? E se ela possuir, nós vamos calcular os valores de f nesses pontos críticos. Então, para determinar esses pontos críticos, nós vamos calcular as derivadas parciais de f e igualar a zero. Então, observe que a derivada parcial de f em relação a x, neste caso, eu vou derivar em relação a x, então eu mantenho meu y como sendo uma constante. Então, se eu derivar em relação a x essa função, eu vou ter 2x menos 2y. E se eu derivar essa função em relação a y, eu vou manter o x como sendo uma constante e derivá-la em relação a y. Então, eu vou ter que a derivada parcial de f em relação a y é igual a menos 2x mais 2. E essas derivadas parciais vão ser iguais a zero quando, se eu resolver essa primeira equação, eu vou ter que x vai ter que ser igual a y. E resolvendo a segunda equação, menos 2x mais 2 igual a zero, eu vou concluir que meu x tem que ser igual a 1. Então, observem que, quando a gente calcula as derivadas parciais dessa função e as iguala a zero, nós obtemos que o x tem que ser igual a y e o x tem que ser igual a 1. Portanto, essa função possui apenas um ponto crítico no interior de D, que é o ponto dado por x igual a 1 e y igual a 1. Bom? Então, o ponto crítico é o ponto que eu vou chamar aqui de P0, de coordenadas 1 e 1. Então, para terminar o primeiro passo da nossa técnica, nós vamos avaliar a função f desse ponto, ou seja, calcular quem que é f aplicado no ponto P0. Neste caso, f de P0, ou seja, f aplicado em 1 e 1, vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 2 que multiplica 1,
mais 2, que multiplica 1. E fazendo essa soma, nós vemos que f aplicado em P0 é igual a 1. Então, no primeiro passo, nós determinamos quem são os pontos críticos da função f de x e y. Neste caso, essa função possui apenas um ponto crítico, que é o ponto 1, e avaliamos o valor de f nesse ponto, que nesse caso f de 1 é igual a 1. O segundo passo pede que a gente calcule os valores de f de x e y quando x e y é um par ordenado da fronteira do meu domínio D. Tá bom? Ou seja, nesse caso, a gente vai ter que analisar quando o par ordenado x e y pertence a semi-reta L1. Depois nós vamos determinar o valor de f de x e y quando o par ordenado x e y pertence a semi-reta L2. Depois, quando x e y pertence a semi-reta L3. E, por fim, quando x e y pertence a semi-reta L4. Então, para iniciar o segundo passo, nós vamos determinar f de x e y quando x e y pertence a semi-reta L1. Bom? Ou seja, x e y está na fronteira de D e sobre a semi-reta L1. Bom? Quando nós estivermos sobre a semi-reta L1, né, ou seja, sobre essa semi-reta aqui, observe que todos os pontos dessa semi-reta possuem ordenadas iguais a zero, ou seja, y vale zero para todos os pontos dessa semi-reta. E o x ele está variando de 0 até 3. Bom? Então, se nós pegarmos aqui um ponto dessa semi-reta, então esse ponto vai ser da forma x e 0, com x variando de 0 a 3. Bom? Então, quem que vai ser f de xy nesse caso? F de xy vai ser igual a f de x0, porque neste caso meu y vale 0, tá? E aí, quando nós voltarmos lá na definição de f e substituir aqui na expressão de f y por 0, nós vamos ter que f de x0 é igual a x ao quadrado. Então, para pontos pertencentes à semi-reta L1, f de xy é igual a x ao quadrado. Então, observando que essa função x ao quadrado ela é crescente quando a gente considera x variando de 0 até 3, então essa função vai assumir um maior valor quando x assumir um maior valor. Em contrapartida, essa função vai assumir um menor valor quando x assumir um menor valor. Ou seja, quando x for 0, então x ao quadrado vale 0, logo, o mínimo local que essa função assume nessa fronteira, né, nessa semi-reta, é f de 0, 0, que é igual a 0. Em contrapartida, como essa função é uma função crescente, então o maior valor que essa função vai assumir vai ser exatamente no maior valor de x. O maior valor de x aqui, neste caso, é x igual a 3. Então, o máximo local dessa função, na semi-reta L1, é dado por f de 3, 0. Mas substituindo o x por 3 e o y por 0 na expressão de f de xy, nós vamos ter 9. Então, essa função assume um mínimo local, f de 0, 0 igual a 0, na semi-reta L1, e assume um máximo local nessa semi-reta L1, que é dado por f de 3, 0, que é igual a 9. Observe que todo ponto pertencente à semi-reta L2 é da seguinte forma: a abscissa vale 3, né, ou seja, x sempre vai ser igual a 3, e o y vale qualquer valor de y, depende aonde da posição que o meu ponto estiver, com y variando de 0 até 2. Bom? Então, neste caso, nós vamos avaliar f de xy, considerando que o meu x vale 3 e que o y está variando de 0 até 2. Se a gente substituir na expressão de f de xy o valor de x por 3, nós vamos ter 9 menos 6y mais 2y, que é igual a 9 menos 4y. Então, f de xy, quando x é igual a 3,
vale 9 menos 4y. Então, f de 3y vale 9 menos 4y. Observem que essa função 9 menos 4y é uma função decrescente, né? Então, quanto maior o valor de y, menor o valor da minha função. Como o y está variando de 0 a 2, então o menor valor de y ocorre em y igual a 0. Mas quando a gente tiver o menor valor de y, nós vamos ter o maior valor dessa função. Então, quando y for 0, nós vamos ter um máximo local. Ou seja, no ponto 3, 0, nós vamos ter f de 3, 0, que é igual a 9. Então, nós temos aqui que essa função assume um máximo local sobre a semirreta L2. Agora, quando a gente considerar o maior valor de y, e neste caso é y igual a 2, nós vamos ter o menor valor da nossa função, né? Ou seja, nós vamos ter um mínimo local dessa função sobre a semirreta L2. Logo, o mínimo local dessa função vai ser dado no ponto de coordenadas 3 e 2, que é igual a 9 menos 4 vezes 2, que é igual a 1. Então, o menor valor que essa função assume quando a gente considerar pontos pertencentes à semirreta L2 é 1, que é dado por f de 3, 2. E o maior valor que essa função assume quando nós considerarmos pontos pertencentes à semirreta L2 vai ser dado no valor de f aplicado em 3, 0, né, no par ordenado 3, 0, que é igual a 9. Então, agora nós vamos analisar os valores de f de xy quando o ponto xy pertencer à nossa reta, né, à nossa semirreta L3. Bom, observem que o ponto xy vai pertencer à semirreta L3 quando o meu y for igual a 2 e o meu x estiver variando de 0 até 3. Tá bom? Então, neste caso, f de xy vai ser igual. O meu y vale 2 e o meu x está variando de 0 a 3. Então, nós vamos ter f de x, com x variando de 0 a 3, em y igual a 2. E se nós substituirmos y por 2 na expressão aqui de f, nós vamos ter x ao quadrado menos 4x mais 4. Ou seja, quando a gente considerar a função f aplicada nos pontos da forma x2, nós vamos obter o polinômio x ao quadrado menos 4x mais 4. Bom? Então, nesse caso, f de xy, com xy pertencente à nossa semirreta L3, é dado por x ao quadrado menos 4x mais 4. Observem que essa função x ao quadrado menos 4x mais 4 nada mais é do que a função x menos 2 ao quadrado. Então, o menor valor que ela vai assumir é o valor 0. E nós vamos ter que essa função é igual a 0 quando x for igual a 2. Então, o mínimo local dessa função é dado no ponto 2, 2. Então, substituindo o x por 2, nós temos que o mínimo local dessa função, considerando pontos sobre a semirreta L3, é dado por f2, 2, que é igual a 0. Além disso, o maior valor que x menos 2 ao quadrado vai assumir, quando x está variando de 0 até 3, é quando eu considerar o x igual a 0. Neste caso, nós vamos ter então um máximo local, que é dado por f de 0, 2, que é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Bom? Por fim, nós vamos analisar agora os valores de f sobre os pontos xy pertencentes à semirreta L4. Observe que se xy pertence à semirreta L4, então o meu x vale 0 e o meu y está variando de 0 a 2. Então, neste caso, f de xy vai ser igual a f de 0y com y variando de 0 a 2. Mas se a gente substituir o valor de x por 0 na expressão de f de xy, então nós vamos ter aqui f de 0y, que vai ser igual a 2y.
Então, para pontos de coordenadas x, y pertencentes à semi-reta L4, nós vamos ter que f de xy vai ser igual a 2y. Novamente, essa função 2y é uma função crescente em relação a y, né? Então, quanto maior o valor de y, maior o valor da função, quanto menor o valor de y, menor o valor da função. Se meu y está variando de 0 a 2, o menor valor de y é y igual a 0. Substituindo o y por 0, nós vamos ter aqui o mínimo local da função quando a gente considerar pontos sobre a semi-reta L4. Então, o mínimo local, neste caso, é dado no ponto 0, 0, que é igual a 0. Em contrapartida, essa função vai assumir um maior valor quando a gente considerar o maior valor de y, ou seja, quando a gente considerar y igual a 2. Mas considerando y igual a 2 e x igual a 0, nós vamos ter, então, um máximo local, né? Ou seja, f vai assumir o maior valor localmente, né? Que é dado por f de 0, 2, que é igual a 4. Bom? Então, nós terminamos o primeiro e o segundo passo, e agora, para fazer o terceiro passo, a gente vai simplesmente comparar os valores que nós encontramos. O maior valor de f que a gente encontrou no primeiro e no segundo passo vai ser o nosso máximo absoluto, e o menor valor vai ser o mínimo absoluto. Então, lembre-se que o nosso ponto crítico, nesse caso, é o par ordenado 1, né? Era o par ordenado 1. E, neste caso, nós temos que f de 1 vale 1. Nós calculamos esse valor lá no primeiro passo. No segundo passo, nós encontramos o valor 0 e o valor 1 como mínimos locais. E encontramos como máximos locais os valores 4 e 9. Então, nós vimos que o menor valor que essa função assume é 0 e o maior valor que ela assume é 9. Então, o valor de mínimo dessa função, o valor de mínimo absoluto, é 0. E o valor de máximo absoluto é 9. Então, o menor valor dessa função é 0 e o maior valor é 9. Então, nós determinamos o máximo absoluto e o mínimo absoluto da função f de xy deste exemplo. Então, é isso. Até mais.